Entrando na história aqui, para quem gosta de teologia, Flávio Josefo. Esse judeu, ele fez parte da história ativamente, bem no momento da dinastia Flaviana. A dinastia Flaviana, ela ocorreu depois da morte de Nero. Ela compreendeu uma família, um pai e 2 filhos. Foi Vespasiano e seus 2 filhos, Tito e Domiciano. Aconteceu um saque em Jerusalém. O saque em Jerusalém foi no ano 70 da nossa era. Por que os romanos saquearam Jerusalém? Por que eles atacaram os hebreus? Por causa de uma questão social. Naquela época em que Jesus estava aqui na terra, em que os seus apóstolos estavam aqui na terra, apóstolo Paulo, aquele lado do planeta Terra, que era lá na Judéia, na Galileia, enfim, em Israel, aquele território todinho, ele era subjugado. O Império Romano é quem dominava sobre aquele território. E esse domínio sobre esse território fazia com que as pessoas que moravam lá, os hebreus, eles teriam que pagar impostos. E os impostos eram bem pesados. E tinha um grupo específico ali que eles não aceitavam, de forma alguma, terem o domínio dos romanos, que eram os sicários. Alguns historiadores dizem que os zelotas e os sicários eram o mesmo grupo. Eles eram rebeldes. Eles se rebelavam contra o Império Romano. Eles não aceitavam tropas romanas em Israel, Jerusalém principalmente, e eles atacavam. Volta e meia, eles surgiam, com algum ataque, com alguma revolta. E isso foi incomodando o imperador Nero. E teve um momento ali, que o imperador Nero decidiu pôr fim nos revoltosos, nos hebreus. Então ele convocou um tenente-general chamado Vespasiano para conter, para acabar com aquela situação que estava ocorrendo lá em Jerusalém. E assim aconteceu. Ele ajuntou 60 mil soldados legionários. Nessa época era chamado de legionário. Hoje é um soldado. Então esses legionários foram e fizeram um ataque. Eles saquearam os hebreus. Saquearam o Templo de Salomão no ano 70. Nesse saque, lá dentro de Jerusalém, junto com os revoltosos, tinha um que era o líder, um líder chamado José. Ele fazia parte dos revoltosos, ele fazia parte dos rebeldes, ele era o líder dos rebeldes. Então ele é capturado junto com os rebeldes, mas ele consegue sobreviver. A história diz que ele sobrevive através de uma profecia que ele lança, que ele solta, dizendo que o próximo imperador seria Vespasiano e seus 2 filhos, Tito e Domiciano. E assim aconteceu na história. E mais, ele passou para o lado dos romanos e passou a ser chamado de Flávio Josefo, um nome romano. Ele virou um informante, passou estratégias, todos os pontos militares, pontos de estratégia que os seus antigos amigos estavam tramando, tinham lá no campo. E assim ele entra para a história, ele vira um cronista da guerra. Um ponto de reflexão aqui sobre toda essa história é que Flávio Josefo entrou para a história, tá? Ele é até hoje lembrado, tanto pelos protestantes quanto pelos católicos, os judeus estudam as obras deixadas por Flávio Josefo, tá bom? Ele teve um momento, que ele estava ao lado de rebeldes da sua cultura, mas teve outro momento que ele mudou de lado, foi para o lado dos romanos. A reflexão é essa aqui: às vezes nós vamos ter que mudar de lado também. Na nossa história, hoje eu estou do lado de um grupo de pessoas, lá no futuro, talvez é preciso eu estar do lado de outro grupo para fazer sentido a minha existência. Mudar de lados, sair de grupos fechados, grupos que não vai te ajudar, grupos que só vai degradar a sua vida, grupos que só vai te influenciar a beber cachaça, a fazer coisas que não têm edificação nenhuma na sua existência. Mas o próximo grupo que você vai estar pode ser um grupo que vai te levantar para cima, vai te erguer para cima, vai te ajudar com informações privilegiadas, vai te ajudar com alguma coisa. Não entrando no mérito político da época do Império Romano, e nem dos hebreus, e nem fazendo um anacronismo histórico, mas é só um ponto de reflexão. Ele mudou de lado e hoje o nome dele está na história, Então fico com essa reflexão. Graça e paz seja com você.